Olá, me chamo Renata Oliveira, tenho experiência de mais de 15 anos na área do violão, dando aulas particulares, aulas em grupo, fazendo formação de professores, atuando como artista e agora estou oferecendo para vocês uma oficina de iniciação a esse instrumento que se chama violão. Então, essa oficina, a ideia dessa oficina veio principalmente porque eu entendo o professor da educação infantil como iniciador na área da música para muitas crianças. Então é o professor que canta, que dança, que se movimenta ao som da música e que o violão pode sim ser um instrumento muito útil nessa prática. Então, tendo esse entendimento, montei essa oficina, espero que vocês gostem, com ideias práticas para que possa ser iniciado esse processo com o instrumento violão. Espero que gostem e vamos lá. Para dar início à nossa prática, vamos conhecer o violão? Bom, o violão ele é formado por várias partes, tem algumas que a gente ouve falar mais, e cada parte dessa tem um nome e uma função. Então é isso que eu vou falar um pouco agora. Vamos começar aqui de cima. Aqui em cima, nessa parte, se chama mão. Na mão do violão tem as tarraxas. Essas tarraxas, que são esses pequenos aparelhos aqui, que podem ser apertados ou frouxados. Se eu giro na direção horária eu aperto, anti-horária eu frouxo, serve para segurar as cordas e para afinar. Afinar é quando o som está exatamente da forma como ele deve estar, soar, né, na altura. Então as tarraxas servem para isso. Então, para cada uma das cordas que tem no violão, existe uma tarraxa e ela é localizada aqui. Então, a gente usa ela somente para essas duas funções. Nos outros momentos, ela fica ali paradinha. Seguindo aqui no violão, temos toda essa região aqui que se chama de braço. Algumas pessoas chamam de cabo, mas se chama braço. Então, a mão e o braço do violão. No braço do violão existem esses espaços aqui que a gente chama de casa. Então, observem que tem um espaço separado, outro espaço, cada espaço desse se chama casa. A separação dessas casas, desses espaços, é feita pelos trastes, que são esses filetes de madeira, filetes de metal, que separam cada casa, né, uma da outra. Então, os espaços se chamam casas e os filetes de metal se chamam trastes. Seguindo aqui temos o corpo do violão. Toda essa região aqui se chama corpo. O corpo do violão é feito do tampo, da lateral e do fundo, né? Essa região por onde o som entra e o som sai se chama boca. Então, aqui é nessa região que a gente necessariamente precisa tocar para que o som reverbere, para que ele soe. Então, aqui é a boca. Essa parte aqui onde começa e onde são fixadas as cordas para depois serem fixadas lá nas tarraxas se chama cavalete. Então aqui é o cavalete e um pequeno filete aqui também se chama de rastilho. Então toda essa região aqui ela é responsável por causar a tensão das cordas, onde se soa, pode afinar e soar o som que estamos acostumados a ouvir. Basicamente, as partes do violão são essas. Vamos agora falar de posição. Como se posicionar com o violão? Essa posição que eu tô é uma das posições possíveis que podemos fazer. Ela é a posição que a gente chama de posição clássica. Você precisa de um apoio no seu pé esquerdo, de preferência que mantenha um ângulo de 90 graus. Essa parte curva do violão fica exatamente aqui apoiada na sua perna esquerda. A perna direita precisa abrir mais um pouquinho. Você não senta tão atrás da cadeira. Eu, no caso aqui, estou num banquinho,
mas eu estou no meio do banquinho, sentada no meio. E aí a sua postura está ereta, o violão está apoiado e você ajuda aqui com o braço a sustentá-lo. Então essa é a posição clássica. Agora, essa segunda posição, que é a que a gente mais popularmente vê, ela é feita da seguinte forma. A sua perna direita, é interessante que ela tenha um apoio onde possa ficar um pouco mais alta, também no ângulo de 90 graus, para apoiar, e o violão será apoiado nessa curva, só que na perna esquerda, por sua vez. O braço vem por cima, veja bem que é só por cima, na região da boca, minha mão vai ficar posicionada. E aqui meu braço está livre para fazer as posições, os acordes. Escolham uma dessas posições, fiquem à vontade, as duas estão corretas. O importante é que você mantenha a coluna ereta, nunca assim. O violão não fique, você não tem essa tendência de querer olhar as cordas do violão, ele fica assim mesmo, a gente dá uma curvadinha e volta para olhar, e que você esteja confortável. No início dos estudos é normal sentir algum desconforto, porque o corpo não está se acostumando. Lembre-se sempre de se alongar para tocar e dar pequenos intervalos entre um estudo e outro. Agora vamos falar das cordas do violão. Eu falei das partes do violão, mas não falei das cordas. As cordas a gente conta de baixo para cima, e são 6 cordas. E cada corda é uma nota musical. Eu vou falar o nome de cada corda, depois a gente em seguida vai fazer um exercício falando o nome das cordas para ajudar a memorizar. Então a primeira corda, a mais fina, se chama Mi. A segunda se chama Si, a terceira Sol, a quarta Ré, a quinta Lá e a sexta Mi. Agora eu vou passar para vocês um exercício que vai ajudar a memorizar o nome das cordas. A ideia é o seguinte: primeiramente com o polegar você toca a corda Mi e fala o nome da nota. Mi. Assim, uma pulsação lenta, de preferência junto comigo. Em seguida, tocar a corda Lá, falando também o nome da corda. Lá, 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 lá. E depois a corda seguinte, que é a corda Ré. Então vamos lá, sexta corda. Em seguida, a gente vai agora alternar e usar outros dedos em outras cordas. É o seguinte, então a gente vai tocar uma vez na corda Mi com o polegar e uma vez com a corda Sol, que é a terceira corda, com o dedo indicador. Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol. Tô com o polegar só na sexta corda e o indicador na terceira corda. Agora a gente vai, além do indicador, vai acrescentar o dedo médio na segunda corda. Então vai ficar Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. E por último a gente vai acrescentar o anelar na primeira corda. Então vai ficar polegar, indicador, médio e anelar. Polegar, indicador, médio e anelar. Mi, Sol, Si, Mi, Mi, Sol, Si, Mi, Mi, Sol, Si, Mi, Mi, Sol, Si, Mi. Em seguida, trocamos para a quinta corda e fazemos embaixo, com esses 3 dedos, exatamente igual. Então fica Sol, Si, Mi, Lá,
Sol, Si, Mi, Lá, Sol, Si, Mi, Lá, Sol, Si, Mi, e a próxima corda, a corda seguinte é a corda Ré, também a mesma coisa. Polegar na Ré e os outros 3 dedos nas mesmas cordas. Ré, Sol, Si, Mi, Ré, Sol, Si, Mi, Ré, Sol, Si, Mi, Ré, Sol, Si, Mi. E aí você pode continuar fazendo o exercício, recomeçando tudo de novo a partir da sexta corda. Então é um bom exercício de prática de arpejo, de dedilhado e também para memorizar as cordas soltas no violão. No violão, assim como em outros instrumentos, temos nomenclaturas próprias para as duas mãos. Então cada mão tem uma forma de ser representada, né, na escrita, e para que de alguma forma possa ser representado o que é feito na prática. Então a mão direita, quando a gente vai representar os movimentos de arpejos dedilhados, é representada da seguinte forma: polegar, P, indicador, I, dedo médio, M e anelar, A. Então, polegar se chama P, indicador I, dedo médio M e anelar A. O dedo mindinho no dedilhado não é usado, então ele não é representado. Já na mão esquerda, não é usado as iniciais dos dedos, né, dos nomes dos dedos. São utilizados números para esses dedos. Então, começa o dedo 1 é o indicador, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. No caso da mão esquerda, é o polegar que não é representado. Então, não existe número para o polegar. Então, o dedo 1 começa com o indicador, que é onde a gente vai usar para fazer as posições e fazer as melodias. O polegar fica atrás de apoio, é por essa razão que ele não aparece nessa contagem, nesses números.